Cara, sabe que na verdade a grande questão é que foi um negócio muito abrupto na época, né? Porque não tinha essa força que tem o YouTube, por exemplo. A gente tá falando de 2019, pré-pandemia, né? O YouTube ganhou essa força para as pessoas mesmo na pandemia, né? Deu o salto, digamos assim. Tinha muita gente já posicionada, mas se a gente for pegar assim, o podcast que ficou mais famoso na época que foi o Flow, que hoje nem é mais o maior, né? Não tá nem entre os maiores, eu acho mais, né? Mas o Flow explodiu na pandemia, né? Muita gente explodiu ali na pandemia. Então, era uma era pré-vídeo, digamos assim, nesse sentido. E eu nunca fui um cara de fazer vídeo. Nunca tinha feito. Na universidade fui muito mal nas cadeiras de vídeo, até reprovei lá em TV e tal. Não gostava, tinha um certo preconceito de achar que o jornalismo de televisão era um jornalismo mais raso, e eu sempre gostei de coisas mais profundas, sempre gostei de trabalhar em revista, escrever livro, essas coisas mais de apuração e tal. Tinha um pouco essa ideia, que é uma ideia meio estúpida, né? Você consegue ser profundo no vídeo de todo modo, né? Era um clichê errado que eu tinha, uma leitura errada que eu tinha sobre a profissão, e depois aprendi que eu estava errado, e é muito legal a gente descobrir que tá errado e mudar de opinião, né? E aí, cara, então assim, o que eu quero dizer? Eu não era uma pessoa conhecida. Eu era uma pessoa conhecida no meio jornalístico, as pessoas, enfim, sabiam quem eu era e tal, mas assim, era muito limitado isso, né? E aí, junho de 2019, a gente começa a publicar as matérias e, cara, é muito curioso que eu tava gripado na época. Era um domingo e eu fui pra redação, deixei tudo pronto, a gente publicou, eu fui pra casa, tomei um remédio e fui dormir. E no dia seguinte eu acordei, cara, e eu realmente, velho, eu não tinha dimensão. Não adianta eu fazer o passinho do Neymar e caminhar na pontinha do dedo e achar que eu sabia. Não sabia, não tinha noção, não tinha dimensão. Eu sabia que era um material grande, importante e tal, né? Mas não estava tratando aquilo, meu Deus, agora sim, não sei. Não tinha essa ideia, né? Tem muito repórter que é muito presunçoso nisso, sabe? Ah, vou publicar isso aqui, vai dar no Jornal Nacional. Ah, gente, ô, vai todo mundo morrer. Como você diz, né, César? Vai todo mundo morrer. Calma, calma. Não, não é importante desse jeito. No fundo, ninguém se importa e as pessoas vão falar 2, 3 dias e depois vão virar o disco e dane-se, né? E aí eu acordei no dia seguinte, cara, tava um caos, velho. Caos. Tudo que é TV, rádio. Eu peguei Uber no Uber. Meu, tava assim, no ponto que chegou que a gente foi para São Paulo. A redação do Intercept era no Rio, né? A gente foi para São Paulo, eu e o Glenn, a gente se dividiu na época de organizar as parcerias. Então o Glenn foi falar com a Globo antes da gente publicar as matérias, para saber se a Globo queria ser parceira de publicação, porque o Glenn já tinha feito uma parceria com a Sônia Bride para publicar os Snowden Papers no Brasil, no Fantástico. Daí ele falou: não, me dou muito bem com a Sônia, vamos ver se eles querem fazer no Fantástico. Só que a Sônia estava de férias, ele foi lá, falou com uma outra pessoa, foi mal recebido, os caras queriam ver o arquivo. O Glenn falou comigo, eu falei: não, vou mostrar arquivo porra nenhuma, sabe? Se lá o que os caras vão fazer com isso, vão pegar, vão avisar o Moro, vão avisar o dedo, não sei, né, velho? Eu falei: não, não. Os caras têm que confiar que a gente tem um material sólido, a gente vai trabalhar com eles em uma ou duas matérias, eles vão ver aqueles textos, aqueles chats, mas eu não vou abrir o arquivo inteiro para os caras olharem, nem a pau. E aí a Globo deu para trás. E daí, no momento, a gente foi para São Paulo para falar com a Folha, que depois acabou virando parceira da Vaza Jato, publicou várias matérias. Uhum. E quando me caiu a ficha, velho, foi quando eu tava no saguão do aeroporto de Congonhas, lá no piso xadrez, para quem conhece, né, ali na entrada. E até tem uma foto que eu não tenho essa foto, até gostaria de ter, eu não lembro quem tirou na época. Que era um camarada que trabalhava com a gente, eu não lembro quem que é que tava junto. Estamos eu e o Glenn parados num. Acho que é daquelas casas de pão de queijo, sabe? Que tem um pilar, e tem uma TV de um lado e uma TV do outro. De um lado tava passando um canal e do outro tava passando um canal. E os dois falando da Vaza Jato e eu olhando uma TV e o Glenn olhando a outra. Aquele dia ali caiu a ficha. Sim, você se Eu, deu conta sabe? que, Eu caraca, o negócio ficou me dei gigante. conta, me dei conta. Uhum. E daí pro lado bom, pra carreira, lógico, né, César? Não vou ficar aqui fazendo né? Ai, não, é só. Por um lado, é só meu trabalho, mas claro, me deu projeção e tal. Só que a projeção vem com uma carga muito ruim, velho, que eu não tava dando conta. Uhum. Não me. E assim, eu me protegi muito
no sentido de, assim, eu nunca fui de sair muito e tal, não sei o quê, mas eu não fiquei me expondo publicamente, não ia em festa, não ia não sei aonde, assim, fiquei em casa, nunca expus muito a minha família, apesar da gente ter passado por algumas situações bem complicadas, mas tem uma exposição que ela é muito ruim, cara, vem de fora, claro, que foi muito complicado, depois todo mundo ficou sabendo, né, os caras me investigaram, fizeram dossiê, a BIM paralela e os caralho, a gente foi filmado na rua, a minha esposa também, fomos perseguidos em Balneário Camboriú, tem até o vídeo disso, de um cara que vem atrás da gente, a gente com um carrinho de bebê, o nosso filho muito pequeno ainda, né, então teve uma série de coisas assim, mas também dentro da profissão, sabe, velho, porque aí começa a vir, porra, cara, todos os sentimentos humanos afloram, né, tem muito ciúme da história, tem muita gente que acha que você não merece, porque é ela que merece, então teve essa coisa que eu tive que lidar que eu não sabia que era assim. Não sabia mesmo. Eu era ingênuo nesse tipo de coisa. Eu achei que todo mundo ia achar do caralho, porque eu sou um cara muito entusiasmado com jornalismo, velho. Se alguém dá um puta de um furaço, mesmo que seja assim, uma pessoa que eu não tenho muita relação, ou que eu até acho que pisa na bola e tal, cara, você vai ver. Eu vou lá e falo no programa. Não tenho problema nenhum com isso. Nunca tive. Entendeu? Mas não tava esperando por isso. Então, foi difícil de lidar fora e foi difícil de lidar dentro também. Mas a parte boa, César, é que filtrou, entendeu? Eu entendi o jogo. Entendi como é que é o jogo. Então entendi. O jogo é assim: tem uma turminha, a turminha só cita a turminha. Se você é da turminha, tudo que você faz é importante, o outro colega do outro veículo acha legal e tal. E se você é de fora da turminha, daí a vida é muito mais difícil. E tem umas pessoas que são de fora da turminha, mas querem muito entrar na turminha. Então elas agem até mais realisticamente do que as pessoas que já estão dentro da turminha. Porque elas querem estar lá. Elas querem fazer parte do crew. Então, assim, não foi fácil, mas eu acho que filtrou, velho. Equalizou. E a vida foi passando, e aí, porra, fui conhecendo gente legal pra caralho também, entendeu?